Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre um- uma experiência contada por Arnaldo Rocha, a Carlos Alberto Braga Costa, no seu livro Chico Diálogos e Recordações. Eventualmente, nós vamos trabalhar bastante esse livro, coletando coisas interessantes para nossas reflexões. Então, o Arnaldo trabalhou com Chico nos anos 40, em Pedro Leopoldo, na reunião de desobsessão. Essa reunião deu lume a dois livros muito bons, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. São mensagens pela voz da psicofonia, trazidas pelo Chico. Pois bem, foi nessa reunião que esse episódio aconteceu. O Arnaldo passou na casa do Chico, passou no correio, levou as cartas para o Chico e o Chico começou a olhar as cartas, parou, olhou em mim na direção do Arnaldo e falou o seguinte: Arnaldo, o que você foi fazer na casa da nossa companheira? O Arnaldo tinha ido na casa de uma médium que tinha parado de participar da reunião mediúnica. Só que o detalhe, o Arnaldo não tinha comentado nada. Ele passou lá e tentou convencer ela a voltar à tarefa mediúnica. Então o Arnaldo ficou perplexo, né? Que o Chico foi e olhou para ele a queima-roupa. Aí o Chico falou o seguinte: Você fez um grande mal, pois envaideceu tanto a nossa irmã que ela vai, na brisa da euforia, até voltar para a reunião. Mas como o vento não tem sustentação própria, aqui simbolizando o desejo real, ela vai se afastar novamente logo que a brisa suave e encantadora passa. E aí o Arnaldo fala pro Carlos Alberto, né? Adivinha o que aconteceu com a nossa amiga? E aí, esse breve momento não é tanto para falar sobre a capacidade mediúnica, anímica do Chico. Não é isso. Isso a gente já conhece e sabe, que era uma coisa impressionante. O que nós queremos falar hoje é sobre o que o Chico comentou sobre a médium, que era uma trabalhadora da casa e que parou de frequentar. O Chico falou que o Arnaldo agiu errado ao ir tentar convencer ela a voltar. Por quê? Era temporária. Ela voltaria motivada apenas pela vaidade. Passados 60 anos, 70 anos desse episódio, mais ou menos, essa pessoa que recusou o trabalho perdeu a oportunidade de ouro. Todos nós gostaríamos de estar nessa reunião. Quem que não trabalhe, quem dos que trabalham em reunião mediúnica que não gostariam de estar numa reunião de desobsessão com o próprio médium Chico Xavier? Obviamente que as pessoas que conviviam não tinham noção da grandiosidade da tarefa que estava sendo feita na época. E ela perdeu uma oportunidade evolutiva de crescimento, ressarcimento. Então, me calou fundo, eu estava fazendo uma pesquisa aqui sobre um outro tema e acabei me debruçando com esse texto. E me, me parece que nós podemos, com certeza, perceber, através dessa experiência, como a espiritualidade nos vê.
E como a espiritualidade nos vê? A espiritualidade séria, espera de nós o esforço, a dedicação, a entrega, a priorização nas questões espirituais. Obviamente, existem vários caminhos para essa priorização. Obviamente, pode ser dando aula de meditação, pode ser ensinando numa igreja. Ok, são vários caminhos, mas no caminho espírita, uma das oportunidades que a doutrina espírita dá é a assistência espiritual através da reunião de desobsessão. Servir é um trabalho exclusivamente para ajudar a humanidade, em que você se entrega suas energias psíquicas, não para ficar rico, não para acertar os números da Mega Sena, não para resolver seus problemas emocionais, espirituais, familiares, problema do seu filho, problema de emprego, mas para servir. Então, a mediunidade com Jesus, ela é para servir. Mas tem um detalhe, que é o que essa experiência nos mostra. Ela precisa ser voluntária. Nós temos que cultivar dentro de nós a automotivação. O campo espiritual, ele tem um preço, ele não é gratuito. Ele exige de nós trabalharmos o autoconhecimento. O Chico fala que ele ter ido lá aguçou a vaidade dela, e ela viria pelo vento da vaidade. O que é isso? Vento da vaidade. O vento da vaidade é um estímulo que não é evolutivo. Ela não voltou, ela não retornaria pelo motivo real que permite que uma pessoa persevere no campo do trabalho espiritual, que é o amor ao serviço, a entrega, a comunhão com a realidade espiritual. Se não é isso, se é porque a pessoa foi sensibilizada por terceiros, ou seja, a motivação de terceiros é que está empurrando a pessoa à tarefa, cedo ou tarde, esta pessoa não, esta pessoa não fincará suas bases, ela não vai ficar. É uma realidade consciencial. A dedicação ao trabalho espiritual é uma dedicação que tem que ser feita por amor à verdade espiritual. Se isso não estiver, se a pessoa chegou ali por mera curiosidade, a curiosidade, ela não é o mal em si. Ela não é o mal em si. Mas se você ficar com a mera curiosidade, você não aprofunda a seriedade do autoconhecimento. A verdadeira seriedade, a curiosidade, é aquela que te coloca diante de si mesmo, de suas frustrações, de seus medos, de suas angústias, de sua personalidade, de seu temperamento, de seus pontos de vistas, e que você confronta. Então, realmente, é para poucos. Levar a sério, sem ostentação, sem aplauso, sem querer aparecer, sem querer ser melhor, sem usar a fogueira das vaidades. A reunião mediúnica é mediunidade com Jesus. É mediunidade com arregaçar as mangas e doar sentimentos. Não é busca por recompensas, é doação, é entrega. Obviamente que a situação da época do Chico para agora só piorou. Na época, anos 40, poucos eram os espíritas. E menor ainda era o número de pessoas interessadas a essa entrega de amor para auxiliar a humanidade no campo espiritual.
sem ganhar nada, sem remuneração, sem moeda de troca, agindo até mesmo de forma anônima e discreta. Isso ainda é algo que poucas pessoas se motivam. E quando a gente fala poucas pessoas se motivam, é que o número de espíritas ainda é reduzido. E o número de espíritas que querem trabalhar mediunicamente é menor ainda. E entre aqueles que começam, 70% vai parando pelo caminho. Cria uma série de motivos e justificativas que para aquela pessoa é perfeita. Aquela justificativa deixa claro que ela não tem condições de retornar. E é disso que o Chico está falando. Ele diz, lendo textualmente suas palavras: Você fez um grande mal, pois envaideceu tanto a nossa irmã que ela vai na brisa da euforia voltar para a reunião. Mas como esse vento não tem sustentação própria, ela vai se afastar novamente. Ou seja, o que a espiritualidade está nos dizendo? Que a oportunidade é dada, mas já se sabia que aquela irmã não ficaria, já se sabia que ela não conseguiria permanecer. Então, isso fica uma lição para todos nós. O quanto de insistência nós temos que dar a alguém que desiste. Mesmo que essa desistência ou desistências comprometa a duração do trabalho, é importante que quem esteja ali esteja com amor, esteja porque quer doar de si daquela forma, daquela para a humanidade em geral. Por isso não se brinca. Para nós que estamos, vale a reflexão de que o abandono da reunião é o espírito da pessoa dizendo: neste momento não posso. E está tudo bem, não há problema. Insistir é a pessoa muitas vezes voltar por motivações que não são a verdadeira causa da tarefa. E essas motivações, elas vão levar a pessoa ou desistir mais à frente, ou criar problemas com os trabalhadores da reunião, porque ela não está na sintonia. E a sintonia dessa tarefa, ela é exigente. Nós somos imperfeitos. Nós somos cheios de defeitos. Nós temos questões emocionais para resolver, mas nós temos a obrigação da coerência, da ética, do respeito e da fraternidade. As imperfeições não podem fazer com que a gente mascare que a luta, o trabalho de aperfeiçoamento exige de nós dedicação e esforço. No campo de estar participando de uma tarefa, ela perdeu uma oportunidade única. Quando ela terá uma oportunidade ao longo das próximas vidas de participar de um grupo espiritual com a presença de um ser do nível evolutivo e com a capacidade mediúnica, medianímica de um Chico Xavier? Não sabemos, não temos como julgar. Mas, hipoteticamente, eu diria assim, nem tão cedo. Não era o momento dessa pessoa. E para nós, que é o que importa aqui, fica para nós a necessidade de aqueles que estão morejando na tarefa mediúnica, seja na reunião de desobsessão, seja na reunião de psicografia, seja na reunião, seja nos passes, a necessidade de priorizar a assistência.
Nem sempre estaremos com as pessoas ideais. Nem sempre estaremos na casa espírita perfeita. Nem sempre estaremos com as pessoas que nós gostaríamos de estar, que concordem conosco. Mas a tarefa no bem é a assistência a quem chega. Se Jesus fosse querer que para ele renascer na terra, todos que estavam ao lado dele tinham que ser do mesmo nível que ele não faria tarefa alguma. Nós que não estamos, que estamos há milhares e milhares e milhares e milhares de anos distantes do Cristo, nós que ainda temos um número incomensurável de defeitos, imperfeições e dívidas, não podemos aspirar anjos ao nosso lado se nós mesmos não somos anjos. A questão que fica para todos nós é: não adianta insistir com pessoas que não querem trabalhar. E nós que estamos na tarefa, vamos cuidar da nossa automotivação. Ok, gente? Era isso que a gente tinha para dizer sobre o tema.